versos de número 1 a 8. Mateus capítulo 9, versos 1 a 8. Eu gostaria que você, portanto, lesse conosco a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, irmãos. E entrando num barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Irmãos, nos assentemos agora. Se você prestar atenção, aqui o capítulo 9 vai dizer o local onde Jesus pregou o Evangelho. Observe que no verso 28 do capítulo 8, ele anteriormente pregou a palavra do Senhor na província dos Gadarenos, que é a província dos Gergesenos. Observe agora que no capítulo 9 ele vai para o outro lado dessa província. E agora ele vai continuar ainda assim anunciando a palavra do Senhor e continuará fazendo milagres. Essa sessão de milagres que começa no capítulo 8 é uma prova de que o reino de Deus havia chegado. Vocês devem lembrar que no capítulo 6, na oração que ele ensinou aos homens, ele diz assim: quando orares, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E uma das provas de que o reino de Deus havia chegado era que os homens veriam sinais, para atender o disposto do que diz o texto da palavra de Deus acerca daquilo que os judeus queriam ver e acerca daquilo que os gregos queriam ouvir. Se de um lado os gregos queriam ouvir uma palavra, os judeus queriam ver um sinal. E o sinal estava sendo aqui ainda mais explícito para eles, mostrando claramente que o reino de Deus havia chegado. Nós temos dois momentos únicos na palavra do Senhor em que observamos milagres. A primeira parte em que você pode observar milagres na Escritura Sagrada é quando você claramente lê o Pentateuco. Deus ali fez milagres. Por exemplo, se você observar o livro de Êxodo, Deus toma Moisés pela sua mão e com Moisés o cajado de Arão transformou-se em uma serpente que de certa forma engoliu ou comeu as outras serpentes. Ainda em Moisés o Nilo se transformou em sangue. Ainda em Moisés, as 10 pragas, a 10ª, fez com que todo primogênito que não tinha na sua casa a marca do sangue do animal, perdesse ou tivesse a sua vida ceifada. Ainda em Moisés, nós vimos o povo peregrinando no deserto. Ainda em Moisés, por exemplo, nós observamos o mar se abrindo e fazendo com que o povo de Deus a pé enxuto passasse, mas que Faraó e seus cavaleiros perecessem ali naquelas águas. Ainda em Moisés, por exemplo, você vê o monte fumegando e Deus se revelando a Moisés e por 2 vezes dando a Moisés as tábuas da lei. Ainda em Moisés nós vemos por 2 vezes a pedra jorrando água. O povo peregrinando no deserto, o maná caía do céu. Duplamente caía na sexta-feira, para que o dia do Senhor fosse honrado e o povo não fosse pego trabalhando.
Nós temos muitos sinais, muitas maravilhas também vistas ali no Pentateuco. O segundo momento em que milagres acontecem de forma fortuita, graciosa, grandiosa, é agora nos Evangelhos, e eu conto a isso também o livro de Atos. A partir do capítulo 8 do livro de Mateus, nós temos os milagres acontecendo. E não diferente aqui no capítulo número 9. Cristo faz milagres. Os discípulos também providenciaram milagres. Os apóstolos, pela sua sombra, faziam com que os homens à sombra lançados viessem a ser curados. Então aqui nós temos no texto bíblico a demonstração de que definitivamente o reino de Deus chegou. E chegando, portanto, o reino de Deus, nós temos agora estabelecido não somente a palavra, mas o dom de Deus aos homens, em quem, através do reino de Deus, os homens ouviriam a palavra do Evangelho, se certificariam de que verdadeiramente o Cristo estaria ali, e portanto tinham as suas vidas consagradas, salvas pelo Senhor. E aqui no capítulo 9, irmãos, nós vamos ver como esse dom de Deus mais uma vez é manifestado. Só que no capítulo 9 nós vamos ver como esse sinal é perceptível aos crentes. Como é que os crentes percebem o reino de Deus se estabelecendo entre eles? E depois, como é que o ímpio percebe o reino de Deus sendo estabelecido no mundo? Eu quero lhe dizer que a percepção dos dois são completamente diferentes. Enquanto que no primeiro caso, nós vemos o envolto de fé, no segundo caso, há uma sucinta obra de incredulidade. E é isso que o texto bíblico vai mostrar. Como é que os da fé percebem que o reino de Deus está entre eles? Mas como é que o ímpio percebe que o reino de Deus é chegado ao mundo? Observe aí, irmãos, versos de número 1 a 3. Diz assim: entrando num barco, passou para o outro lado. O outro lado é a província dos Gadarenos. Então veja, ele está na província dos Gadarenos e passa para o outro lado da província. Chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, a palavra deles aqui inclui a do paralítico que está sendo levado, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Agora observe o verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Veja, a palavra fé que aparece aqui no verso número 2, que está envolto daqueles que estavam com o paralítico, incluindo o próprio paralítico, demonstra claramente que esses homens que vão a Cristo vão movidos por algo. Ora, nós só podemos ser movidos pelo próprio Espírito de Deus. A palavra fé e crença aqui está interligada. Significa dizer que estes homens que vão a Cristo vão porque creram no Senhor. Deus se manifestou a eles previamente e eles creram no Senhor de tal maneira que buscaram a Cristo, que foram até Cristo, foram até o encontro do Senhor. O Senhor, portanto, vendo a fé deles e maravilhado com isso, diz: filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Agora veja, alguém pode ler apressadamente o texto e de forma lógica pode pensar: mas não é isso que o paralítico está buscando. Se tem uma coisa que o paralítico está buscando aqui é que ele seja curado. Mas ele ouviu da parte do Senhor: os teus pecados te são perdoados. Ora, irmãos, a primeira manifestação da fé e de que o reino de Deus havia chegado entre os homens é que os filhos de Deus veriam os sinais do Senhor. E sinais para os filhos de Deus não envolvem somente a cura física ou o restabelecimento da saúde. Isso é um grande sinal. Isso é um bom sinal. Buscarmos a Deus,
termos os nossos problemas solucionados, a nossa saúde recuperada. Mas existe ainda um sinal maior que se evidencia entre os filhos de Deus. E que sinal seria esse? A primeira vez quando Deus se revelou a Moisés, Êxodo capítulo 3, quando Moisés aparece de frente, de diante à presença do Senhor, o Senhor lhe dá um recado muito claro. Diz assim: Moisés, tira ou arranca as sandálias dos teus pés, porque o local em que você pisa é terra santa. Deus dá um recado muito claro para Moisés: você não pode se apresentar perante mim sem que antes seja purificado. Isaías, quando é envolto e levado, por exemplo, em visão à presença do Senhor, ele sente um pavor sublime sobre sua vida, de tal modo que ele teme, e ele diz assim: eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos te viram, porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz: certamente eu vou morrer, porque os meus olhos te viram. O profeta sabia que nada e nem ninguém poderia ser apresentado perante Deus sem que antes pudesse ser purificado. Interessante que esse é o tema de entrada do livro de João. João, quando anuncia que Cristo vai ao mundo, observe que no capítulo 1 ele começa com os atos de purificação. Ele perdoa os pecados dos homens e depois os chama para si. De semelhante modo, quando ele vai a um casamento em Caná da Galileia, através da transformação de água em vinho, ele faz o mesmo ato, a purificação dos pecados deles. Logo depois ele se dirige ao templo e também faz a purificação do templo, expulsando do templo quem? Os cambistas que lá estavam. Depois ele desce para Samaria e faz a purificação daqueles a quem ele vai se revelar, através da pregação da palavra de Deus, mostrando para eles que ele verdadeiramente era a água da vida, a água que limpa as impurezas dos pecadores. Então, um grande sinal que os homens veem, aliás, que os crentes veem quando são atestados ou colocados perante Cristo, é mais do que um sinal de uma cura física. Por que causa buscaríamos a Cristo? Ora, uma boa resposta de um cristão a essa pergunta seria: porque nós buscamos ser purificados por Deus. Agora, como sermos purificados com Deus? Por Deus. Só existe um único modo: se Cristo perdoar os nossos pecados. É o único meio pelo qual nós somos apresentados perante Deus. E aqui eu gostaria de lembrar para você daqueles dois cânticos que nós cantamos aqui na igreja, tanto o Salmo 15 como do Salmo de número 24. Ambos os cânticos mostram que homens desejam apresentar-se diante de Deus, mas são impedidos. Veja, o Salmo 15 faz a primeira pergunta: quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu santo lugar? O Salmo 24 também nos faz uma pergunta: quem subirá para o monte do Senhor? Ambos os salmos vão mostrar a impossibilidade, porque ambos os homens encontram em pecado. Lembre-se que quando Adão pecou contra Deus, a primeira atitude do Senhor foi expulsá-lo da sua presença. Deus disse assim: Adão, não dá para você ficar aqui não, Adão. Você pecou contra mim. O que é que Deus faz? Retira Adão do Éden, coloca querubins nos extremos daquele jardim, e uma espada flamejante, que percorria as bordas, as paredes, ou um muro extenso daquele jardim, para impedir que Adão voltasse até lá e tomasse de quê? Do fruto da árvore da vida. Os homens não podem ser apresentados perante Deus sem que antes os seus pecados possam ser perdoados. É por isso que, se você prestar atenção no boletim do culto, a primeira ação de culto que nós temos, qual é? Você tem a Santa Convocação, mas qual é a primeira ação de culto? Tem lá, número 1,
Oração de confissão de pecados. Quando nos colocamos perante Deus, é imprescindível que pecadores assumam perante Deus a sua condição e busquem perante Deus reconciliação. Ninguém pode se apresentar ao Senhor sem que antes haja perdão dos seus pecados. Agora veja, o paralítico vai ser colocado perante Cristo. O que é que aquele homem espera? O que é que um salvo espera? O que é que alguém que tem fé espera? É ter os seus problemas resolvidos? É ter a sua enfermidade sarada e curada? Irmãos, absolutamente não. O salvo espera ver a Deus e a sua glória. E é por isso que Cristo, sabendo a intenção do coração daquele homem, diz: perdoados te são os teus pecados. Você se coloca perante o próprio Deus, e o próprio Deus resolve agora perdoar a sua ofensa. Interessante é que a palavra para usar aqui, para perdoados que são os pecados, ela aparece no sentido de troca. É como se Cristo dissesse para aquele homem: a dívida que você contraiu contra Deus é uma ofensa, você não tem condição alguma de pagar, então eu pego a sua dívida e a trago sobre mim. Eu sou o responsável pela sua dívida. E aqui se cumpre a escritura da qual falou o profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos como o aflito de Deus. E é isto que Cristo faz. Aos crentes ele dá um grande sinal: perdoados que são os pecados. A comunidade do Senhor que se reúne para adorar a Deus, portanto, deve esperar uma coisa sublime da parte do Senhor. É que de fato o Senhor perdoe-nos, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Não há sentido alguém se apresentar no culto e buscar a Deus sem que o seu pecado possa ter sido perdoado. É loucura da parte de um homem apresentar-se diante de Deus, mas com o coração, sem que seu pecado seja perdoado. Daí diz o salmista, no Salmo número 51, nos dando uma grande lição, que nós também cantamos na igreja, e vamos até cantar hoje aqui no culto ainda. Um coração soberbo, o que faz o Senhor? Ele rejeita. O que seria um coração soberbo? É um coração satisfeito com a sua vida. É um coração alegre pelos seus pecados. É um coração que jubila no erro. É um coração soberbo. É um coração que crê nos seus próprios méritos, que crê na sua própria força, que crê no seu próprio dom. Mas o que é que nos vai nos ensinar o Salmo 51? Um coração contrito e quebrantado, o que é que faz o Senhor? O Senhor não rejeita. O coração de um crente, portanto, é um coração contrito. Ele assume que é um grave pecador contra Deus. Ele assume que pecou contra o Senhor e moveu-se contra a santidade. Ele assume que é falho, que necessita do Senhor, e portanto ele se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, perdoa-me o pecado. Não me expugnes, não me lances fora da tua presença. O Salmo 51 nos ensina essa grande lição, que o Senhor faz com que os crentes percebam o grande sinal da parte de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. E veja, quando nos apresentamos a Deus no culto, pedindo ao Senhor: perdoa-nos os pecados, a primeira ação de Deus, para que nós possamos oferecer-lhe culto, é dizer assim: os teus pecados te são perdoados. Aí, se você lembrar do boletim, no ponto 2, aí nós lemos acerca da palavra do Senhor, que nos aponta que o Senhor nos perdoa pecados. Ele até garante isso na oração do capítulo 6. No capítulo 12, talvez o capítulo que nós tenhamos lido nesta noite, ele nos garante que os nossos pecados nos são perdoados. A não ser aquele coração duro, que nos diz que é uma própria blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando é que Deus não perdoa pecados?
Quando o homem não se arrepende dele. Quando o homem se maravilha no seu erro. Quando o homem acha mais graça naquilo que ele comete contra Deus do que no sacrifício expiatório de Cristo. Isso, portanto, se torna uma blasfêmia, porque diante dele tem dois quadros: a beleza da santidade de Cristo, bordado pelo Espírito Santo, e no segundo quadro, a violência do coração do homem. E o homem, a contemplar esses dois quadros, acha mais prazer no seu pecado, na sua abominação, no seu erro. Ali o seu pecado não é perdoado. Ali a sua afronta é conhecida. Portanto, irmãos, se tem um sinal que os crentes almejam, é apresentar-se perante Deus. E para isso, os crentes verdadeiramente almejam que os seus pecados sejam perdoados. E é isso que o paralítico almejava. Que seu pecado fosse perdoado. E é isso que ele alcança. Agora, o que é que o ímpio almeja? Se de um lado você tem um crente, aquele que participa da verdadeira religião, almejando que o seu pecado seja perdoado, o que é que o ímpio almeja? Veja, ele também quer um sinal. Assim como o crente espera um sinal, e o sinal do crente é: os pecados são perdoados, o ímpio também almeja um sinal. Observe a estrutura dos versos 3 e 4. Veja: eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Por que os escribas diziam isso? Os escribas estavam acreditando o seguinte: ora, como é que esse homem diz que pecados são perdoados? Porventura esse homem é Deus? Esse homem está possuído de demônios. Esse homem está mentindo e existe engodo no coração desse homem. Essa é a palavra que sai dos lábios dos escribas. E os escribas diziam o seguinte: ora, é fácil ele dizer perdoados são os pecados. Nós nem estamos vendo pecado e nem estamos vendo tacitamente, claramente como ele ocorre e o seu devido perdão. Então é fácil para esse homem dizer perdoados que são os pecados. Agora vejam, eles estão diante do próprio Deus, a quem a escritura veterotestamentária diz: aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Uma das propriedades da divindade não somente é a sua onipotência, ele possui todo o poder, mas também a sua onisciência, ele conhecer absolutamente tudo. Deus é a fonte de todo conhecimento. É interessante que a palavra teologia na Bíblia ela não aparece em parte alguma. A palavra mais próxima de teologia é a palavra conhecimento de Deus. O profeta Oséias, fala sobre isso, capítulo 6, verso 3. Corram para conhecer o Senhor. Veja, o conhecimento de Deus. Se tem uma coisa que classifica Deus, é o seu atributo impessoal. Um atributo que só pertence a Ele. Somente Ele tem. E Ele tem todo o conhecimento possível. Ora, quando os homens estavam perante Cristo, eles estavam perante o próprio Deus. Agora, veja o que diz o verso 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse. Veja, Jesus conhecendo os pensamentos deles, dos escribas, dos homens que levaram o paralítico, apontando aos escribas, diz: por que pensais mal em vossos corações? Por que vocês estão falando o que estão falando? Por que vocês estão pensando o que estão pensando? Aí ele lança a proposta: qual é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Veja, para ele, onde todas as coisas são possíveis, onde repousa todo o poder,
perdoar pecados e dizer levanta e anda, basicamente é a mesma coisa. O que é que os crentes esperam? Apresentar-se perante Deus, ter os seus pecados perdoados. Mas o que é que os ímpios esperam? Os ímpios esperam um grande sinal. O que é que eles esperavam? Duvido ele fazer esse paralítico andar. Duvido. Vocês querem saber como eles pensavam isso? Observe o verso 8. O verso 8 diz assim: e a multidão vendo isto, uma vez que o paralítico foi levantado, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Naquela época era muito comum surgir vários Cristos, vários Messias, e fazer vários sinais. O próprio Cristo diz sobre isso. Observe o capítulo 24 de Mateus, que ele diz assim: muitos falsos profetas surgirão entre vós, dizendo, eu sou o Cristo, mas vocês não deem crédito. Aí ele diz assim: se possível for, ele enganaria muitos, porque fariam sinais, até mesmo fogo descer do céu. O que é que o ímpio espera? É que um grande sinal seja colocado perante seus olhos. Ora, quando um grande sinal nos acontece, o que é que faz? Os povos se aglomeram, as multidões se aglomeram. Acontece um acidente aí afora. Tomara que não. Mas eu não duvido que crente sairia para aí afora para ver o que é que aconteceu. É um sinal. Se amanhã sondasse aqui agora o carro que começasse a dizer o seguinte: olha, amanhã pela manhã aparecerá João de Deus. Lembrando aí do cabo que foi preso. E ele fará grandes sinais. Primeiramente, antes de curar as pessoas, ele vai descer fogo do céu. Depois que o fogo do céu descer, o paralítico vai andar, o coxo vai correr, o cego vai ler, o surdo fará um discurso poético. Meu irmão, os homens começariam a dizer: onde é que esse homem vai aparecer? Não vai aparecer em praça pública. Amanhã, empinhado de gente está. Todo mundo querendo ver o sinal. E todos dizendo: realmente, esse homem é um homem de Deus. E por que os homens diziam isso? É porque ele estaria anunciando a palavra de Deus? Não. Porque ele estaria fazendo um grande sinal. Um grande sinal ele estaria fazendo. E isso atrairia e comoveria as pessoas. De tal modo que os homens diziam: realmente esse homem é um homem de Deus. Fulana que há 8 anos não andava, está aí, ó, correndo feito uma menina nova. Chico que não via mais nada, não tinha médico que desse cura para os seus olhos, está aí vendo tudo, está até lendo. Quem já se viu, Chico está olhando para o relógio, dizendo até o horário que está acontecendo as coisas. Veja, irmãos, os homens se empenhariam para ver os feitos deste, porque acreditariam o seguinte: ele realmente é homem de Deus, porque providencia grandes sinais. Veja, na verdade, nós apenas estaríamos nos assemelhando aos escribas que blasfemavam de Cristo, que duvidariam do efeito da pregação da palavra para remissão e perdão de pecados, que negaria esse feito, mas estaria agora querendo ver se um grande sinal era realizado. Veja, e o que é que acontece com eles? Observe o verso 6. Os escribas veem aquilo que os homens veem também. E o que é que acontece? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Verso 7, e levantando-se, foi para a sua casa. Os escribas viram isso. Então, de um lado você tem os homens que viram Cristo perdoando pecados, os crentes. Do outro lado você tem os escribas que blasfemavam e viram que Cristo sarou o paralítico. O que é que eles dizem a uma? Olha o verso 8, que nós lemos outrora. Agora leia com mais atenção. E procure o erro no verso 8. O que é que eles dizem? E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Pergunta de 7 erros.
Onde é que está o erro aí do verso 8? No que eles creram. Eles glorificaram a Deus. Olha, paralítico se levantou, tomou o seu leito, tomou a sua cama e foi para casa. Verdadeiramente esse homem está curado. Mas onde é que está o erro aqui no verso 8? Que eles, maravilhando-se vendo isso, mostraram apenas a incredulidade. Eles disseram: Deus que dá poder a quem? Aos homens. Deus dá poder a homens? Quando e onde? É isso que a palavra de Deus ensina? Absolutamente não, irmãos. O que o verso 8 está mostrando é apenas a incredulidade do coração deles. É como se eles dissessem: veja, nos reunimos, oramos a Deus, lhe fazemos os pedidos e Deus nos atende. E Ele nos cura. Isso é um sinal de incredulidade. Porque Deus não dá poder a homens. Deus dá poder a Cristo. Eles não adoraram a Cristo. Eles não viram os efeitos de Cristo. Pelo contrário, eles glorificaram o que aconteceu e não a Cristo que fez o que aconteceu. E observe que Deus, Cristo, se identifica aqui no capítulo 9 como o Filho do Homem. Veja, no verso 6 ele diz assim: ora para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, aquele que possui autoridade. Já no verso 8 eles glorificaram o poder que Deus deu aos homens. Abra sua Bíblia aí no capítulo 28 do livro de Mateus. Observe o que é que diz o verso 18, nas palavras do próprio Cristo. Olha aonde repousa o poder de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Um coração grato a Deus glorifica a Deus por Cristo. Um coração mau glorifica a Deus por causa dos homens. No fim, a multidão revelou em quem acreditava. Não glorificaram a Deus por intermédio de Cristo, mas glorificaram a Deus por intermédio dos homens. Até hoje é assim. Como é que a falsa religião tenta glorificar a Deus? Através dos santos, através dos homens. Se busca todos os santos para que Deus atenda a sua prece. Como é que os homens tentam ver a glória de Deus ou receber a bênção de Deus? Fazendo bens aos homens pelos próprios méritos. Vejam, os homens tentam chegar a Deus através dos seus próprios caminhos, não através de Cristo. Dois sinais são postos no texto: aqueles que esperam no Senhor e têm os seus pecados perdoados, e aqueles que esperam ainda um sinal para que possam glorificar a Deus, mas quando glorificam, o glorificam de forma equivocada. Ora, irmãos, em Cristo nós conhecemos o único caminho que pode se chegar a Deus. Todos os caminhos que os homens pegam através dos homens darão na própria ruína. Salomão, sábio, disse: há caminhos, veja, palavra no plural, há caminhos que ao homem parece reto, mas ele diz, mas ao seu final revela-se como caminho de morte. O único caminho que se achega a Deus é através de Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, e ele não diz assim: ninguém vai ao Pai. A palavra vai
é uma ação humana para Deus, mas a palavra vem é uma ação de Deus para o homem. É por isso que quando você lê João capítulo 14, verso 6, você lê o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Daí Paulo pregar a Timóteo, diz assim: Timóteo, existe só um Deus, existe só um Senhor, existe só um Deus e um só Senhor entre Deus e os homens, um só mediador entre Deus e os homens. Ele diz assim: Cristo é esse mediador, Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5. Toda tentativa de adorar a Deus sem o intermédio de Cristo, ela se dará em ruína para os homens. E aqui você tem os dois sinais: dos que creem no Senhor, daqueles que não creem no Senhor. Os que creem no Senhor o glorificam, espera que seus pecados sejam perdoados. Os que creem no Senhor dizem assim: eu só creio nele se houver um milagre. Aí você vai se lembrar de 12 apóstolos. Entre eles você tem um lá que o nome dele é Tomé, que só crê naquilo que vê. Aí Cristo ressuscita, aparece a eles, e mesmo assim ele está incrédulo. De tal forma que Cristo chama e diz assim: toca nas minhas chagas, para perceber que eu ressuscitei. E só depois disso ele crê no Senhor. Irmãos, o ímpio funciona dessa forma. Ele espera um sinal, um fogo descer do céu, milagres acontecerem entre os homens. Ora, esses milagres aconteceram para evidenciar que o reino de Deus havia chegado, com poder e grande glória. Com poder porque a palavra de Deus agora estava sendo pregada aos homens, com grande glória, porque os homens viam sinais e sabiam que realmente aquele é o Cristo. Mas veja, irmãos, hoje, uma vez que o reino de Deus já tem se estabelecido entre nós, se tem uma coisa que os crentes agora buscam do Senhor, não são sinais para que nós possamos saber que Ele verdadeiramente é Deus, mas para que saibamos que o Senhor verdadeiramente é o Senhor. O grande sinal que esperamos é: perdoa-nos os nossos pecados, uma vez que nós queremos nos apresentar perante Ti, Senhor, nós queremos Te render o perfeito louvor, a perfeita adoração e o perfeito culto. Portanto, irmãos, tendo exposto aqui o capítulo de número 9, verso número 1 ao verso número 8, eu quero trazer essas lições para os irmãos. A primeira delas é que um sinal que nós esperamos do Senhor é que, através de Cristo, Ele perdoe os nossos pecados. Um grande sinal que o mundo espera é que sinais sejam feitos, que curas, que milagres sejam realizados, para que somente aí os homens possam crer que verdadeiramente Deus existe. Mas isso não implica salvação. Ainda assim, vendo o sinal da parte de Cristo, eles renderam graça aos homens e não ao próprio Senhor. Irmãos, que estes sinais de Cristo, que foram realizados outrora, que ainda que aconteçam hoje, de semelhante modo, nós possamos glorificar a Cristo, e não os homens que por eles são realizados. Cristo, portanto, é o centro e deve ser o centro da atenção dos crentes, e somente Cristo deve receber louvor e adoração da parte daqueles que creem no Senhor. E aqueles que creem no Senhor buscam o Senhor não por causa de milagres, mas acima de tudo por causa da palavra. E aqui quero encerrar com as palavras de Pedro, quando Jesus faz o seu mais duro discurso, quando Cristo faz o seu mais duro pronunciamento, a sua mais dura pregação, falando que ele seria retirado entre os homens, que aqueles que o seguiam deviam dar a sua própria vida, deveriam perder a sua própria vida por amor a ele, deveriam amá-lo mais do que seus pais e seus familiares. Muitos dali se retiravam.
E Pedro, interrogando, disse: Senhor, não percebe que os homens te deixam? Ou não percebe que os homens te abandonam? Cristo diz para Pedro: não quer fazer o mesmo? Você não quer me deixar também? Se você percebe que os homens me deixam, você também não quer me deixar? Ao que Pedro lhe responde, crendo no Senhor: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Seja esse o motivo pelo qual você busque o Senhor. Somente Ele tem palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Eu gostaria de lhe convidar para orar ao Senhor. E nessa oração nós também possamos orar ao Senhor em consagração dos elementos que compõem a mesa do Senhor. Pelo pão e pelo vinho que nós iremos tomar parte diante da mesa de Cristo. Oremos, irmãos. Soberano Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Pedimos agora que o Senhor nos perdoe os pecados, nos dê a graça de experimentarmos cada vez mais da alegria, da sublime promessa de tua salvação. Ó Deus Santo, consagre as nossas vidas nesse ato em que nós nos apresentaremos perante a tua mesa, sendo convocados por ti. Que o pão e o vinho nos lembre claramente que o Senhor tem estado conosco e nós temos estado em tua presença, vivendo em ampla comunhão contigo e com os irmãos. Que Ele nos faça lembrar também, Senhor, do sacrifício vicário de Cristo, sacrifício este que redimiu os nossos pecados e nos comprou para a vida eterna. Que este ato que está para ser celebrado, ele seja uma firme declaração perante nós e perante os homens, que nós vivemos para a tua glória e estamos te aguardando. Assim, Senhor, nós oramos a ti gratos, mas com o coração contrito e quebrantado, por saber que o Senhor é poderoso e nós somos terríveis pecadores que necessitamos de ti. Oramos através de Jesus Cristo, Senhor, por tudo isto, agora e nele e para sempre. Amém.